Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para falar mais sobre economia, sobre o estado de Minas Gerais, começando com o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, presidente Gabriel Viegas Neto. Muito obrigado por estar conosco na primeira vez neste estúdio, presidente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma honra receber o convite para participar aqui. Eu estou muito feliz e parabéns pelo estúdio, ele está maravilhoso. Bom, a gente está aqui tentando utilizar todas as ferramentas para levar, no fim das contas, informação para o nosso público. Presidente, quero começar por uma questão que foi abordada, é inevitável que eu toque com o senhor. Trouxemos uma reportagem um pouquinho mais cedo do governador Romeu Zema, tratando das chuvas no interior do estado e falando sobre o pedido que faria ao senhor, ao BDMG, para que desenhasse linhas de crédito para as cidades mais afetadas pelas chuvas nesse ano de 2024/25. Tem algum desenho já feito disso? Tem alguma embrionariamente ou já tem um desenho pronto do que deve ser isso? Guilherme, primeiro, obrigado pela pergunta. E assim vai me dar a oportunidade de informar o seu público de que o pedido do nosso governador Romeu Zema e do vice professor Matheus, no sentido de que o BDMG desenhasse linhas que atendessem as pessoas e as cidades que foram atingidas pelas chuvas. Ontem mesmo, toda a equipe do banco se dedicou e trabalhou muito, e nós já temos sim temos duas linhas desenhadas para atender essas necessidades. Uma que será para as prefeituras, especificamente para as prefeituras, para que ela faça o reassentamento daquelas pessoas que estão em locais de risco. Então, acho que a gente traz aqui uma novidade importante, ela já estará liberada para as prefeituras nos próximos dias, e para os micro e pequenos empresários, que esses sim foram atingidos de forma muito relevante, e a gente precisa ter uma sensibilidade e uma atenção muito especial com esse setor, até em função dos pedidos que nós recebemos do governo. Nós já desenhamos uma linha específica para todas não só Ipatinga, mas para todas as cidades que foram atingidas, para as micro e pequenas empresas, Será uma linha de 50 milhões de reais, já estarão disponíveis. Nós estamos trabalhando para já colocar no sistema estas linhas de emergenciais. Nos próximos dias a gente já deve acontecer. Então o banco respondeu de forma muito tempestiva à solicitação do governador e do vice-governador, e nos próximos dias a gente já trará boas novidades para atender a essas famílias mineiras que tanto precisam. Em relação com as prefeituras, ela é um cordão umbilical do que faz o BDMG. No ano passado o resultado foi bastante positivo, com um crescimento no consolidado do ano de quase 20% na seção de créditos a projetos das prefeituras. Mas eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais como é que isso funciona. Nós estamos falando de projetos de infraestrutura, para que o prefeito de uma cidade do interior construa um equipamento novo. Ele pode utilizar para o que quiser. Como é que funciona esse tipo de acesso e de garantia para esse tipo de recurso do BDMG? Guilherme, se você me permitir, eu queria dar um passinho atrás e explicar um pouquinho da estratégia que o BDMG vem adotando ao longo dos últimos anos. Até por orientação do governador e do vice-governador, nós estamos focando muito em dois segmentos que a gente entende que são importantes nesse momento: os micro e pequenos empresários e as prefeituras. E por que as prefeituras? Porque ela tem uma capacidade de reverberar esses investimentos que nós fazemos para toda aquela comunidade. Porque na realidade a vida acontece lá naquela localidade. Então, na medida em que a gente faz um financiamento estruturante naquela prefeitura, toda a comunidade é impactada. Então, desde já de 2022, a gente vem crescendo a números muito robustos nos financiamentos das prefeituras, e, como você bem colocou, sempre em investimentos estruturantes. Quando eu falo em investimentos estruturantes, um posto de saúde que vai trazer mais qualidade de vida para aquela população, uma ponte que vai trazer uma mobilidade melhor, um saneamento que vai trazer mais saúde para as pessoas, investimentos também nas contenções e na forma de a gente mitigar esse problema das enchentes. Então isso tem sido o foco. Logicamente que a gente faz financiamentos também de máquinas e equipamentos, mas o grande objetivo é os investimentos de estrutura, aquilo que realmente impacta aquela comunidade. Você falou muito bem. Nós vemos crescendo, ano passado a gente cresceu 48% de investimentos em prefeituras, num ano eleitoral que tem todas as suas dificuldades, e a legislação até nos permite contratar só até agosto. E foi um ano recorde em investimentos prefeitura. Então acho que nós estamos cumprindo nosso papel e levando desenvolvimento local para aquelas comunidades. E um dado extremamente importante:
Dos 853 municípios mineiros, Guilherme, 300 deles, só o BDMG é fornecedor de financiamento. Então, nessas comunidades, o BDMG tem um impacto muito grande. Para o acesso desses prefeitos aos recursos, presidente, eles têm uma condição de juros, por exemplo, para esses empréstimos que são melhores do que a do mercado privado? Sem dúvida, a gente sempre tem, o nosso objetivo é levar os financiamentos da forma mais adequada do ponto de vista de custo e de prazo. Então a gente sempre procura dar linhas adequadas às prefeituras. Mas a gente tem uma atenção muito especial para aquelas prefeituras que têm o IDH abaixo da média. Para essas prefeituras em especial, a gente tem uma condição ainda mais especial, tem uma taxa de juro menor, né? Justamente para viabilizar os projetos naquelas prefeituras que têm mais dificuldade. As capacidades de pagamento desses municípios, elas foram muito comprometidas há alguns anos em função das dificuldades, inclusive de repasses que eles tinham de receber, dadas as condições muito ruins nas quais estávamos até alguns anos. O Estado ainda tem, evidentemente, dificuldades financeiras, de arrecadação e de caixa e tantos outros problemas. Mas, de maneira geral, presidente, como é que está a condição dos municípios de pagamento? Só tem muita dificuldade com a inadimplência, há problemas ainda das cidades conseguirem fazer o seu caixa organizadamente para pagar, por exemplo, um empréstimo ao BDMG? Guilherme, talvez você fique surpreso, mas a inadimplência é próxima de zero. Ou seja, as prefeituras são ótimas pagadoras. Nós não temos problema de inadimplência. Isso fortalece, inclusive, a nossa estratégia de estar cada vez atendendo mais prefeituras e com mais volumes para que elas façam um investimento. Eu diria a você, nós temos algumas limitações do ponto de vista de regulação para aumentar os empréstimos à prefeitura. Nós temos o limite global do endividamento do setor público, que todo ano o governo federal, através da STN, divulga esses limites. E temos um outro limite que é interno, que é do regulador do Banco Central, que nós podemos emprestar até 45% do nosso patrimônio. Então são dois limitadores. E dado esses limitadores, faz com que esse setor fique muito líquido e não temos problema de inadimplência. Tá? Então, aqui nós temos uma ótima carteira de prefeituras. Eu queria tocar um pouco mais no assunto que o senhor falou dos financiamentos, mas agora entendendo um pouco da perspectiva do banco. Ano passado eu me lembro de pelo menos uma captação que foi feita de recursos internacionais para reforçar exatamente o caixa do BDMG para fazer a concessão desses empréstimos. Ficou muito mais caro, dadas as condições de dólar e de euro e da moeda americana especialmente, fazer essa captação. Há ainda muitos parceiros internacionais, como BID, como BIRD, como outras fontes de financiamento, disponíveis com uma condição razoável para a captação de recursos? Olha, eu vou te surpreender novamente. O nosso custo de captação vem caindo ao longo dos anos. Isso fruto de uma estratégia de diversificação de funding, né? Nós temos buscado tanto recursos locais quanto recursos internacionais. Eu diria que nós crescemos muito na nossa captação de recursos internacionais com vários multilaterais e com condições, principalmente de prazo, Guilherme, muito atraentes. Nós estamos falando aí, nós temos algumas operações que estão em curso, que a gente tem a intenção de concluir ainda em 2025, que são operações, uma especificamente com o BID, de 100 milhões de dólares, e outra com o NDB, que é o Banco dos BRICS, de 200 milhões de dólares. No NDB nós teremos um prazo de 20 anos, com 5 anos de carência, e uma condição de custo também muito adequada. No BID serão 100 milhões de dólares, com 25 anos de prazo, com 5 anos de carência, e também um custo muito adequado. Então isso faz com que o nosso custo de captação vá caindo ao longo do tempo. Nós temos, de 2022 para 2024, nós caímos em torno de 12% do nosso custo. Por que isso é importante? Por que essa estratégia foi importante? Porque se eu capto mais barato, eu posso emprestar mais barato, né? Então esse tem sido uma estratégia importante, eu diria protagonista na nossa atividade, fazer com que cada vez mais a gente empreste a custos e prazos e carência mais adequados. Quando o senhor falou de infraestrutura e falamos anteriormente, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais como funciona o acesso das prefeituras a isso. Para chegar a um projeto, de chegar ao BDMG e pedir uma linha de crédito, é preciso ter o mesmo projeto estruturado que você tem para apresentar para um programa de aceleração do crescimento, para pedir um recurso para o governo do Estado?
Ou existe uma maneira mais simplificada para tornar esta operação mais acessível? E eu lhe pergunto isso, presidente, porque a realidade de conversarmos com prefeitos de cidades maiores, que tem por vezes um secretariado mais qualificado, que tem gente que passou pela iniciativa privada e tem uma formação de abertura para captar recursos, para entender onde o município pode ir, é uma coisa. Mas em 853 municípios, não é todo mundo que conta com essa estrutura. Como é que funciona na prática isso? Olha, nós concluímos ao longo do tempo que não basta oferecer o recurso. É importante capacitar os agentes públicos no sentido que tragam bons projetos que possam ser viabilizados. Você colocou bem, os grandes municípios têm efetivamente equipes técnicas capazes que fazem isso com certa facilidade. Nos pequenos municípios a gente procura orientá-los de forma que os projetos cheguem mais adequados para que a gente possa fazer. Então nós temos as nossas equipes técnicas que estão constantemente com os prefeitos e os agentes públicos no sentido de orientá-los. Isso não tem sido um problema, Guilherme. Nós temos aumentado muito a quantidade de projetos financiados no banco, fruto desta iniciativa de orientar os prefeitos e as suas equipes técnicas. Outra grande vantagem é que todo o processo é digital. A prefeitura não tem troca de papel físico, tudo é feito pelo sistema, o que facilita muito e acelera o processo. Hoje nós reduzimos em muito o nosso tempo entre o projeto chegar e o dinheiro efetivamente está na conta do nosso cliente. Então sim, nós temos trabalhado muito forte, muitas das vezes em parceria com a MM, no sentido de orientar as equipes das prefeituras menores. O senhor falou na Associação Mineira de Municípios e eu quero juntar aqui com um conceito que está lá colocado no site do BDMG, inclusive, como uma guia mestra para o banco, que é uma ideia de crédito consciente. Como é que ela funciona? Você chega na prefeitura, diz para ele assim, olha só, para tomar crédito tem que prestar atenção do seu limite, receita corrente líquida, etc. Como é que isso funciona efetivamente? Nós estamos falando de práticas de ESG aplicadas a essa operação. Nós estamos falando de uma cobrança mais severa para que os municípios já tenham minimamente assim, a sua estrutura contábil adequada, que o banco olha e fala, aqui eu também não vou perder dinheiro. Na realidade é o seguinte, os financiamentos ao setor público, eles são muito regulados. Você precisa avaliar a capacidade de pagamento dela junto ao STN. Você tem que estar com o cadastro do ok, ele tem que ter as despesas abaixo de um certo indicador para que ele possa tomar o empréstimo. Então, quando ele cumpre toda essa jornada, eu diria para você que a possibilidade de inadimplir é muito menor. E eu acho que isso é comprovado pelos nossos próprios indicadores ao longo dos anos. Eu volto a insistir, a nossa inadimplência com prefeituras em Minas Gerais é próxima de zero. É próxima de zero, é um ou outro problema que a gente tem, justamente porque este processo ele é blindado e muito consistente e muito robusto, Guilherme. Quero lhe perguntar agora sobre uma análise de quem esteve da iniciativa privada e agora está no setor público, de uma maneira mista, como é uma atuação de um banco. Quais são as grandes diferenças entre estar na iniciativa privada? E eu quero que o senhor cite, evidentemente, do ponto de vista de regulamentação, de regulações jurídicas. O senhor mencionou a Secretaria do Tesouro Nacional e outras necessidades que as prefeituras têm. O arcabouço jurídico brasileiro para lidar com operações de crédito, de financiamento, de conferência, de fazer benchmarking das coisas e saber se estamos cumprindo bons parâmetros. Estamos em um bom caminho, presidente? Não tenho a menor dúvida disso. Assim, eu trabalhei praticamente a minha vida toda em banco privado, Foram quase 40 anos em banco privado e quando eu aceitei o desafio para vir para o BDMG, uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do propósito. Quando a gente trabalha no banco privado, logicamente, e é genuíno e é lógico, a gente trabalha muito para gerar valor para o acionista. Quando a gente vem para um banco como o BDMG, que é um banco de desenvolvimento, o grande propósito, Guilherme, é gerar valor para a sociedade e para o setor produtivo. Essa é uma diferença importante. Mas do ponto de vista de regulação, é muito, muito parecido. Logicamente que a gente é um banco de desenvolvimento, tem uma regulação própria, mas eu acho que é uma regulação muito robusta, que faz com que os bancos sejam bancos muito líquidos, muito solventes. O Banco de Desenvolvimento é um banco, Minas Gerais é um banco muito sólido, muito forte, e vem crescendo ao longo do tempo, muito em função da sua governança. Então eu diria para você que nós estamos sim no caminho certo, o banco cresce ano a ano,
E aqui a aspiração é continuar crescendo, não por crescer, mas para gerar impacto para a sociedade. Este é o objetivo do BDMG. Nós vamos crescer para gerar mais impacto para a sociedade. De que forma? Através dos financiamentos cada vez mais adequados. Por quê? Para gerar emprego. Para gerar emprego, você gera renda, gera oportunidades. Isso acaba tendo um impacto tão positivo na sociedade. E isso a gente tem feito com bastante consciência e com bastante sensibilidade, atuando principalmente nas fases de mercados, naqueles municípios onde mais se necessita, onde a banca privada não chega, o BDMG está lá. Também indo para o final da nossa conversa, mas quero lhe perguntar também sobre uma outra pergunta de cenário agora de Minas Gerais. A gente tem sempre na nossa economia muito claramente que os grandes puxadores do nosso PIB estão relacionados ao agronegócio, estão relacionados à mineração, mas a gente sabe que as prefeituras em muitos lugares são os grandes empregadores, são os grandes geradores de receita, daquela receita do dia a dia, de quem opera dentro dos municípios. O perfil de concessão de empréstimos, de cessão de crédito, está vinculado também nesses grandes setores. Por vezes a gente tem a impressão de que, olha, não, eu vou muito no Plano Safra, lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica buscar recurso para tratar do agro. Mas o BDMG também atua nisso ou pretende expandir a sua atuação nesse caso? Tudo que é importante para Minas Gerais tem que ser importante para o BDMG. Agro é extremamente importante para Minas Gerais. Hoje a gente tem próximo de 22% do PIB está vinculado ao agro. E os desembolsos que nós fizemos ao longo do 2024, eles foram quase 40% para o agro. Ou seja, em 2024 nós disponibilizamos 1 bilhão e 400 milhões para o setor agro. 40% acima do que nós fizemos no ano anterior. Então, isso tem sido recorrente, cada vez ser mais importante no agro mineiro. Eu vou te dar um dado que é extremamente importante. O Funcafé, né? Desnecessário dizer a importância do café para Minas Gerais. O Funcafé, o BDMG, nas linhas em que a gente opera, nós somos o maior repassador de Funcafé. E o mais importante é o seguinte, só tem um banco, Guilherme, um só, que garante que todos os recursos do Funcafé que ele recebe serão destinados para Minas Gerais. E esse banco se chama BDMG. Por isso é extremamente importante que a gente tenha atenção e um cuidado muito especial com isso. E não só isso, para as prefeituras, nós trabalhamos em todos os setores, em todos os portos e em todas as regiões de Minas Gerais. Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Gabriel Viegas Neto, muito obrigado pela essa conversa aqui conosco no Café com Política e volte em outras oportunidades para tratarmos de novas sessões de recursos e da operação do banco também, que ela está umbilicalmente ligada com a economia mineira e com os mineiros no fim das contas. Obrigado, presidente. Guilherme, foi um prazer, eu que agradeço, espero ser convidado novamente. Muito obrigado.